Fala, turma, muito boa noite, aqui estamos. Começou mais um Bradock Show. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela sua audiência. E antes de tudo, já peço que você vá curtindo. Não esqueça não, deixe likes aqui pra gente. Sempre é muito importante, um gesto simples da sua parte, mas que ajuda e muito no fortalecimento, no crescimento, na expansão do canal do Bradock Show. E faço esse pedido também para você que está nos acompanhando pelas outras plataformas, pela transmissão da TV Flórida, pelo X, pela TVD News 581 da Parabólica Digital. O Bradock também está na TVD. Peço que você que está vendo pela televisão, especialmente, abra uma segunda tela, pegue aí o celular, abra o canal do Bradock Show, curta a nossa transmissão, inscreva-se aqui no canal se ainda não estiver inscrito e compartilhe o nosso link. Avise os amigos que o Bradock está no ar, apresente o programa para alguém que ainda não conhece e vamos trazer cada vez mais gente aqui para curtir o Bradock Show. Hoje uma edição muito especial do Bradock. Nem vou fazer suspense, você já sabe quem é o nosso convidado, porque estava aqui na arte, na divulgação, nas postagens que a gente fez ao longo do dia e nas redes sociais. Teremos a partir de agora uma entrevista muito especial com o Dr. Roberto Zeballos, médico imunologista, estará aqui com a gente para uma ótima conversa, tenho certeza, a partir de agora. E comigo nessa é o Rodrigo Constantino. Fala, Constá, boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite a toda a nossa querida e qualificada audiência. E boa noite já antecipado e especial para o meu amigo Dr. Zeballos. É isso aí. Antes de começar a conversa com o Dr. Zeballos, a gente preparou aqui uma apresentação do nosso convidado especial de hoje. Vamos ver. Todo dia você, antes de dormir, visualiza o que você quer, agradece tudo que você tem, independente que não existe problema, existe desafio para você crescer. Enfrenta o desafio sem medo, que a consequência é um crescimento. Confundiram ideologia com medicina. Exato. Então, por exemplo, você tinha um tratamento, em vez de argumentar alguma coisa, funcionava como uma crença, como uma religião, que não deixa de ser ideologia. Mas a gente foi tratando, a gente não dependia nada de ninguém, foi tratando, criou aqueles tratamentos que vocês conhecem, e graças a Deus, olha, ajudou muita gente. Então, depois deixaram todo mundo em casa, a economia quebrando, e o vírus esperando a galera sair de braços cruzados. Se você não enfrenta a doença, não tem como você desenvolver uma imunidade. Hoje, entrevista especial com o Dr. Roberto Zeballos, comigo, Vitor Brown, e com Rodrigo Constantino. Ele já está conosco aqui, Dr. Zeballos. Obrigado, viu, em primeiro lugar, por ter aceitado esse convite para essa entrevista especial aqui no Bradock. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Primeiro, é um prazer estar aqui com meu irmão Constantino, inclusive com você, Brown, que a gente já tem história nas mídias. E é o seguinte, o Constantino tem toda aquela atitude da mensagem de Natal que eu mandei para os meus conhecidos, para os meus pacientes, porque existe uma coisa chamada biologia de crença. Então, você visualiza e não tem como não resolver hoje. A tecnologia é muito grande, mas o estado de espírito que tem o Constantino, eu costumo dizer que essa briga a gente já ganhou. E eu tenho novidades para vocês, para entender o que aconteceu pós-pandemia, o que eu estou vendo, o que eu estou observando. Vou publicar um estudo já com a solução do que eu estou observando, que está sendo ignorado pelas instituições do mundo inteiro. Inclusive, eu mandei uma mensagem para o Peter McCullough, ele falou, você vai publicar? Eu falei, vou publicar, mas ele não valoriza ainda a microbiota. A hora que for o caso, perguntem o que você quiser que eu coloco para vocês. Vamos agora então, doutor, sem perder tempo, a gente já quer saber então, eu ia perguntar justamente sobre esse período pandêmico, como foi, como é que o senhor lidou com isso, com essas tentativas de cancelamento e quais as lições que ficam agora. A gente já está completando 5 anos da pandemia e estou vendo que temos novidades, né? Depois desse período todo veio o aprendizado, queria que o senhor dividisse aqui com a gente então. Não, é o pós-pandemia que eu estou vivendo agora. Durante a pandemia, eu confesso que eu era ingênuo, porque eu achei que se eu tivesse uma solução de tratamento, acho que as pessoas iam abraçar, e não foi isso que aconteceu. Eu não estou falando nem de vermectina, nem de cloroquina. No próprio corticoide, houve uma resistência até o inglês falar que funcionava. Só que o inglês tinha muito uma indústria de pânico no meio da pandemia. Você via, não sei se era proposital ou não, eu já falei em época que é proposital, mas tinha muito pânico. E eu começava a dar o corticoide um pouco antes de ir para o tubo, e meus casos não iam para o tubo. O trabalho que o inglês mostrou que o corticoide funcionava, eles só davam depois que intubava. Isso ainda mantinha o pânico. Então, o que eu fiz, e o pessoal fala que eu fui corajoso, não fui corajoso, eu fui verdadeiro. Se você está todo dia regando o seu jardim que é verde, vem uma pessoa e fala que ele é vermelho, você fala não. A observação hoje é fundamental, e foi por conta disso que eu desenvolvi um tratamento oral que ajudou muita gente no Brasil inteiro, começando pelo Pará, e foi por conta disso que eu entendi o que está acontecendo agora,
que a gente batizou de síndrome pós-spike. Mas, e agora eu acho muito assim, para mim foi confortável eu falar as coisas, porque eu não dependia nem de indústria farmacêutica, nem de universidade e nem de hospital, muito pelo contrário, os hospitais me prestigiavam. Então, para mim, é o que eu estava falando outro dia, para mim, eu não sinto que teve essa coragem, porque também você tem uma motivação, que é você vai tratando, seus pacientes vão melhorando, vai tratando, vai melhorando, vai tratando, vai melhorando, e você vai devolvendo seus pacientes para suas famílias. Então, os caras podem falar o que quiser, isso aí é muito, muito pequeno, perto do nosso propósito de falar a verdade. Agora, quem é corajoso é o Constantino, é o Fiuza, porque eles tinham alguma coisa para perder. Eu não tinha nada a perder, eu só tinha a ajudar as pessoas, e a gente ajuda independente de ideologia, de tudo, a gente ajuda porque a medicina está acima de tudo isso. Mas o que a gente está vendo hoje? Já vou fazer o gancho que eu estou vendo. Cada vez eu me convenço mais na ciência da observação. Eu, em 2020, eu não tinha quase nenhum pós-Covid aqui no meu consultório. Meu consultório é um laboratório, porque acaba acontecendo de vir as pessoas aqui e eu analiso os dados. Começo de 21, também não tive muito pós-Covid. Não é que não existia, mas eu via uma vez ou outra, um no mês, um a cada 2 meses. A partir de começo de 23, eu comecei a ver as pessoas com essa síndrome pós-Covid, hoje que a gente é síndrome pós-spike, porque o imunizante também pode causar. E eu comecei a ver, isso começou só agora. Aí qual é o raciocínio que você faz? Será que o vírus mudou e ele cria mais facilidade de criar um reservatório que perpetua a doença? Eu comecei a ver e hoje eu estou tendo 3 a 4 casos novos por dia. Eu estava conversando recentemente com o Shankara, que foi um colega da linha de frente na África do Sul. Eu mandei mensagem para o Peter McCullough também, mas eu estava conversando com ele também está percebendo isso. E aí, num carnaval de 23, vai fazer 2 anos agora, eu vi uma live entre o Shankara e o Philip Macmillan dizendo que o vírus se replicava no intestino. E eu já estava com esse volume grande dessas pessoas aparecendo com fadiga, alteração de memória, formigamento nas extremidades, queda de cabelo, alteração no intestino. E aí lá eu tive a consciência nessa live que o vírus se replicava na bactéria do intestino, que eu chamava flora, aí eu fui estudar, hoje chama microbiota, para ter uma semântica mais universal. E a hora que esse vírus se replicava na bactéria, eu tive um estalo e falei, opa, se ele se alojar como um reservatório aqui, vai ter uma mini Covid o resto da vida, que ele fica mandando, fica alien, o 8º passageiro aqui dentro, e fica mandando, se replicando nessas bactérias. Mas eu não sabia, eu sou um cara que tem muita sorte, gente. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar um antibiótico para dar uma reformulada nas bactérias que favorecem a replicação do vírus. Então, tento eliminá-las. Eu vou dar a ivermectina, que hoje tem vários estudos já mostrando que ela bloqueia a entrada da proteína spike, que seria a toxina do vírus. E eu vou dar também natoquinase, que eu aprendi com o Peter McCullough, que tem um estudo mostrando que ela quebra a proteína spike. E vou encher de bactérias boazinhas. Aí sabe o que aconteceu? Um senhor de 83 anos voltou a jogar basquete, a memória melhorou, o apetite melhorou, e era um atrás do outro melhorando. Aí eu tive um problema, como é que eu vou explicar esses resultados? Eu falei, não, tenho que investigar mais. Aí passou um tempo, uma médica mostrou que tanto a Covid quanto o imunizante acabam com a bactéria bifidus. Eu já estava tratando o pessoal melhorando. Olha a nossa surpresa, a bactéria bifidus, ela tem uma simbiose e ela produz ácidos graxos que o nosso cérebro usa. E antes mesmo da Covid, tinha o leaky gut, que é o síndrome do intestino permeável, que com o passar dos anos, os idosos deixam de ter essa bactéria útil no seu intestino e aumenta a predisposição de Alzheimer, porque ela que faz, a partir de fibras que você come, que são os prebióticos, é ela que faz funcionar o sistema nervoso. E aí, para mim, ficou fácil, porque eu fiz
o seguinte raciocínio. Aí eu descobri que o leaky gut quebrava a barreira do intestino. E eu gosto muito do Gaudí, essa canequinha aqui é do Gaudí. Adoro, porque ele imita a natureza, é ergonômica. E eu falei, eu vou restabelecer a natureza que protege. Então eu enchi de bactéria bífidos que que protegeriam o intestino. E aí parece que a única explicação que eu dou é que você restabelece o microbioma sadio e para de passar porcaria para o teu sangue. É a única explicação que eu dou. Então eu vou de antemão falar para vocês que eu já preparei um estudo, que eu já vi mais de 400 casos, os resultados são excelentes, mas o estudo que eu fiz foram de 5 casos marcantes, em que além desses sintomas de fadiga, alteração da memória, alteração da cognição, entre outros, a pessoa tinha uma reativação de outras doenças. E aí essa pessoa estava passando com vários neurologistas, com vários especialistas em epilepsia, ela estava com convulsão há 3 anos. E aí tem que raciocinar. Ela só tinha as convulsões, pioraram depois que ela pegava Covid. Essa paciente, particularmente, não tomou imunizante, mas ela estava com convulsões. Mas quem tem convulsão, não tem só convulsão quando a doença é apenas a convulsão. Quem tem convulsão só tem a convulsão. Quem tem algo que está vindo, vamos dizer, dessa disbiose, desse vazamento, vai ter cansaço, fadiga, tudo. E ela tinha isso depois da Covid. Ela passou por 6 neurologistas, esse caso está sendo publicado. Ela passou por 3 especialistas, ninguém controlava a epilepsia. Sabe por quê que não controlava? Porque existem 2 medicinas. Uma antes da pandemia e outra depois. E a medicina faz muito diagnóstico quando você não sabe a causa, que a gente chama de síndrome, que são sintomas. E às vezes a pessoa vem com sintomas idênticos ao que tinha de uma doença descrita antes da pandemia. Como era uma convulsão que você não acha a causa, e eles tratavam com remédio. Só que quando eles iam dar remédio para controlar a convulsão, ela ficava muito sedada, não levantava da cama. Quando diminuía um pouco, ela tinha convulsão. Bom, o que aconteceu? Ela viu as minhas entrevistas, viu que eu estou lidando com isso. Eu sei que a gente deu esse tratamento que se baseia, que é individual, você não pode sair dando um tratamento por aqui, mas você tem que escolher um antibiótico individual, você tem que dar elementos que controlam a proteína spike, você tem que encher o teu intestino. O fato que sumiram as convulsões, desapareceram as convulsões, já faz 2 meses que ela não tem, ela estava assim há 2 anos e meio. Qual é a explicação? A explicação que eu dou, aí você tem que usar a criatividade para explicar, porque ela melhorou em 7 dias, então não foi porque eu restaurei o intestino. Ela devia ter uma cicatriz no organismo, essa cicatriz que ela tinha no cérebro, que pode ser desencadeada por queda de açúcar, pode ser desencadeada por excesso de esporte, pode ser desencadeada em quem tem essa predisposição por, como dizer, estimulantes, ela tinha já isso. Se melhorou em 7 dias, a dedução que eu tive é que tanto a ivermectina como a natoquinase provavelmente diminuíram as concentrações da proteína spike, que era o gatilho das convulsões. E aí, depois de 4 semanas, aconteceu o que eu vejo com todo mundo. Restabeleceu a flora, as convulsões acabaram em 7 dias, parece milagre. Mas só de restabelecer a flora, depois de 4 semanas, ela não tinha mais sintoma de fadiga, cansaço, formigamento. Então, o que eu estou vendo, gente? E aí, como a síndrome pós-spike, antiga Covid longa, pode ser secundária ao imunizante ou à Covid, a gente chama um conjunto de sinais e sintomas, traduzindo síndrome pós-spike. Porque lá atrás, no pânico, eu já tinha falado que o vírus ele só causava doença quando ele era quebrado. Depois a gente descobriu que o que causava doença era spike. E hoje eu tenho certeza que, em função desse vírus, tenho certeza que eu estou observando o aumento de número de mortes por todas as causas. Eu não sou sozinho, eu converso com colegas. Não é só que eu vejo o que sai na mídia ou que sai Não é isso. A gente conversa com as pessoas que estão na linha de frente. E eu sou um privilegiado porque eu virei uma referência nesses sintomas, eu estou na linha de frente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu acho que esse estudo, como já estamos resolvendo o problema, ele vai fazer a grande diferença para explicar todas essas patologias que estão acontecendo. Porque se a proteína spike vai para o lugar errado, o cara tem um cardiac arrest, que é uma parada cardíaca. Se a proteína vai mais para uma região neurológica, o cara tem um quadro neurológico.
inclusive isso associado até psicológico. Eu conversei com o Shankara, ele resolveu o problema de uma pessoa que estava internada numa clínica psiquiátrica que estava tendo surto psicótico. E o Shankara, na África do Sul, ele também chegou à conclusão, ele está tratando as bactérias. Então, eu quero só dar essas boas notícias para as pessoas que já conseguimos entender o porquê que perpetuam todos esses sintomas. E isso vai ajudar muita gente. Como nem todo mundo tem acesso à minha consulta, eu preparei um curso muito acessível para explicar para a humanidade o que está acontecendo. Porque outro dia eu fui dar uma palestra, mandei as pessoas que estavam com alteração de memória, fadiga, levantarem a mão, é quase metade ou mais. Então, quer dizer, isso está acontecendo, isso não está sendo divulgado em nenhum lugar do mundo, e o que está acontecendo é isso pode explicar muitos eventos, que eu acho que agora com o Bob Kennedy ele vai investigar melhor lá, nós vamos saber. Mas, por enquanto, a boa notícia é que eu tenho tanta sorte que eu já tenho uma solução, o meu trabalho foi tentar explicar por que funcionava. Então, acho que isso é coisa de Deus, de inspiração. Então, eu estou à disposição, se vocês quiserem fazer perguntas, estou à disposição. Vai lá, Constar. Bom, muito obrigado, doutor Zé Balas, é um prazer tê-lo aqui, né? Minha sogra, que é sua paciente, está aqui ao lado, meus pais também, acompanhando nossa conversa, mandam um abraço e exatamente isso. Eu revelei ao Brasil há pouco tempo a probabilidade muito grande de um diagnóstico de câncer. Hoje era para ter saído até o resultado da biópsia, não saiu, mas tudo leva a crer que se trata realmente de um linfoma, né? Não é o câncer HPV de garganta que eu achava originalmente. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu revelei, você pode imaginar, doutor, que eu recebi uma chuva de mensagens, cada um com a sua pedra filosofal ou o seu emplastro Brás Cuba, né? Todo mundo tem a resposta certa, eu sei que vem de um lugar de carinho, de quem quer ajudar, mas para de comer por 5 dias, começa a tomar ivermectina, começa a fazer aquilo, e muita gente também tem o diagnóstico da causa, né? Foi a vacina, o imunizante da Pfizer, né? As 2 doses que eu tomei em 2020. Eu confesso que eu sou mais humilde do que isso, e o que eu mais gosto na sua abordagem, doutor, é essa humildade. O senhor tenta casar, o senhor tenta misturar a boa teoria, porque tem que usar a criatividade, tem que ter noção, conhecimento para explicar as coisas, mas aquela base empírica que o seu consultório acaba virando, porque você está na linha de frente atendendo muita gente e vendo muita coisa. E essa combinação com humildade e a busca pela verdade, de forma realmente sincera, sem esses conflitos de interesses, de Big Pharma, de politicagem, isso tudo ajuda a nos aproximar, de alguma forma, do conhecimento objetivo e da verdade, né? Então, eu fiz essa primeira introdução para perguntar ao senhor o que já sabemos, depois de alguns anos, em relação aos malditos imunizantes. Eles foram vilões, eles podem eventualmente ter servido para o benefício de alguns casos, eles realmente explicam tudo, como algumas pessoas agora alegam, desde qualquer morte súbita de alguém mais jovem até o meu câncer. Como é que o senhor avalia, depois de algum tempo que passou aí do período pandêmico, o legado desses imunizantes feitos, de alguma forma, às pressas? Bom, primeiro, eu quero te dar uma boa notícia. Eu, ao longo dos meus 37 anos, diagnostiquei 10 linfomas. São todos curados. Ele pode ser Hodgkin ou não Hodgkin. Então, você vai ficar curado, eu não tenho dúvida, pela tua disposição, pela tua atitude, mas o linfoma tem uma resposta espetacular ao tratamento. Isso é um fato, ninguém nega isso hoje. Então, esquece, isso como eu disse, um desafio, você vai ficar mais forte ainda, se é que é possível. Em relação ao que a gente sabe, olha lá, gente, o criador desse imunizante, ele escolheu uma toxina, que é a Spike, que quando eu descobri lá atrás que ia ser isso, eu só indiquei para as pessoas de risco, porque você pega um senhor de idade numa época da amazonense, a chance dele morrer é muito grande, então eu fico com o risco desconhecido do imunizante. Mas eu não achei nada inteligente você colocar uma informação genética para virar uma usina dessa toxina. Então, se você falar, por exemplo, todo mundo sabe
hoje, inclusive, tem vários estudos mostrando, são estudos realmente que não resta dúvida, que realmente ela tem os efeitos colaterais, está na própria bula. E esses efeitos colaterais podem ser diversos. Aí nós temos que tomar cuidado para não sair acusando a vacina sem saber, porque eu, por exemplo, como eu falei, eu fiz 10 diagnósticos, não fui eu que tratei, porque não é uma especialidade, eu indico para os melhores hematologistas ou oncologistas, mas eu tratei 10, então o linfoma já existia antes, então não posso falar do seu linfoma. O que se sabe é quando você tem numa ponta, você tem detecção de uma substância chamada S40, que é uma informação genética do símio, que ele ativa oncogenes. Até aí dizer que é isso que está causando. Outra coisa que a gente sabe é que polivacinados, aqueles que vão tomando uma atrás da outra, eles evoluem com uma tolerância ao próprio vírus. E essa tolerância ao próprio vírus, ela diminui também a vigilância de células cancerosas. Agora, se é esse o mecanismo, eu não sei. Aí vamos olhar para o outro lado da observação. Está tendo o que eles chamam, que não é um termo médico, turbocâncer. Está tendo isso em gente jovem como nunca teve. Eu tive um caso aqui de um rapaz jovem ainda, tinha acho que 32 anos. Ele fez um ultrassom normal em maio, aí começou a eliminar sangue, e eu falei, isso deve ser pedra no rim. Na hora que foi olhar, tinha uma lesão vegetante. Ele está curado porque a gente pegou a tempo. Então, quer dizer, você vê que está acontecendo isso. Agora, qual é o fator que está atrás disso? Então, se você quiser, seria leviano eu falar que é o que não é. Agora, eu posso falar que tem que ser questionado, porque nós estamos vendo algo que a gente nunca viu. Jovens infartando, nas maratonas nunca caiu tanta gente. Será que isso veio da Covid, que está no intestino? Ou será que veio do imunizante, que produz essa porcaria e fica circulando? Agora, não existe, eu desafio quem quer que seja, um estudo mostrando que ocorreu benefício. Mesmo aquele de deixar menos grave. Não existe esse estudo randomizado, nós estamos atrás. Não existe esse estudo. Então, quer dizer, agora existem vários estudos, até de causalidade, um que foi censurado do Peter McCullough, mostrando o resultado nos óbitos de quem foi a óbito, tomou o imunizante. Agora, eu vou deixar bem claro para quem está nos assistindo que nem todo mundo que tomou o imunizante vai ter problema. Não é assim também, porque existe a individualidade de cada um. Agora, no geral, o que nos chama atenção, o aumento do número de mortes por todas as causas, nos chama atenção o aumento dessas doenças mais fatais. E aí, nesse estudo que eu coloquei, eu expliquei o mecanismo, acho que vai ser um negócio muito legal. É que como a spike, ela vai pelos diversos vasos em vários sistemas, num ela vai dar parada cardíaca, no outro ela vai dar trombo na coronária, no outro ela vai dar alteração neurológica, vai dar encefalite, vai dar polineuropatia, sem contar as toxinas, porque na nossa tese, as toxinas que não deveriam passar estão passando, inclusive a spike, que causa alteração de memória, distúrbio do sono, fadiga, tudo isso. Agora, não dá para dizer que no caso do meu amigo, que eu sei que já ganhou essa briga, no caso não dá para dizer se o teu caso foi, porque eu fazia diagnóstico de linfoma antes disso tudo. Agora, o que vai acontecer, eu nem estou falando, está saindo um estudo atrás do outro, mas eu nem estou falando, eu estou focando num curso que eu vou dar para as pessoas que é mais acessível para entender essa síndrome pós-spike. Esse curso acho que vai ajudar muita gente, porque nem todo mundo tem acesso à minha consulta. Eu estou focando nisso, mas eu estou tão tranquilo, eu até estava conversando com a Ana Paula Henke outro dia, que eu ia parar de ficar mostrando as evidências que são de uma maneira negativa, porque o Bob Kennedy sendo aprovado no Congresso, apesar de estar tendo um lobby para que ele não seja da indústria farmacêutica, mas ele sendo aprovado, eles vão investigar coisas que estão escondidas. Então eu vou deixar na mão deles. A hora que eles soltarem, a gente fala que eu não vou ficar crucificando. O que eu não admito é hoje você sugerir isso para jovens sadios, até para idosos eu não admito. Agora, para jovens sadios, crianças, é um absurdo, porque a gente não vê nem benefício e a gente vê os malefícios que ocorrem. Então, a gente tem que analisar o risco-benefício. Mas eu vou deixar,
Eu tô tranquilo fazendo o meu curso, explicando às pessoas, tratando, as pessoas têm resultados excelentes. Então, por exemplo, uma das consequências disso circula é que reativa doenças prévias. Então, o camarada estava com uma alergia alimentar que ele sabia que tinha, mas depois que a gente fechou essa barreira e, teoricamente, na minha ótica, não tem mais spike, diminuiu demais as alergias desse cidadão, sem contar a disposição. Então, tem muita gente que está nos assistindo agora, muita gente que diminuiu o rendimento no treino, tem muita gente que está vendo que está confundindo os nomes, tem muita gente que no trabalho melhora, mas tem muita gente, por exemplo, que esquece, começa a misturar nome de jogador de futebol. Eu estava assim, eu fiz o tratamento, passou, eu confundi o meio campista com o lateral, aí eu ia olhar, eu ia pegar de viagem, eu ia olhar o voo, a hora que eu ia ver o gate, eu tinha esquecido o número do voo, aí eu melhorei, fiz o tratamento e melhorei, até lembro o último voo, isso foi em 2023, nesse ano, em 2024, eu lembro até hoje, 8753 o voo, mas é porque volta tudo, sabe? É que às vezes, quando a pessoa é inteligente, trabalha o cérebro como Constantino, como Brown, muitas vezes, no seu ramo profissional, você não sente tanto essa falha, mas no dia a dia, algumas coisas que não atrapalhavam, você sente. Então, eu estou muito feliz com o resultado, o trabalho vai fazer um barulho, e vai ajudar muita gente, e eu digo que é no mundo inteiro, porque eu vou mandar para os médicos que a gente tem contato, que estavam na linha de frente. Então é isso. E com o Constantino, essa briga a gente já ganhou, Constantino. Ô, doutor, e falando no caso do Consta, queria que o senhor trouxesse aqui para a gente uma outra história de superação que o senhor viveu aí na sua trajetória médica, que o senhor já teve a oportunidade de contar. Queria que o senhor dividisse agora com quem está aqui assistindo para Doc Show. Foi um caso impressionante, muito emblemático, de uma jovem de 25 anos que foi acometida por uma pneumonia crônica. Aí o senhor me corrige se estiver faltando aqui algum detalhe. Uma jovem de 25 anos, grávida, uma moça, né, uma menina jovem, que estava com pneumonia crônica e desenganada pelos médicos, mas o senhor conseguiu salvá-la e hoje ela está bem, né, salvo engano, pelo que a gente tem aqui de notícia. Conta pra gente como foi esse salvamento. Quem tinha 25 anos era eu, ela tinha uns 39 anos. Eu era assistente do médico brilhante e a faculdade estava em greve. E eu sempre gostei do ser humano. Aí eu fui acompanhar esse caso que estava internado, eu passava o dia inteiro com ela lá. A faculdade estava em greve, estava com os casos na UTI, eu estava tendo a oportunidade de aprender as coisas aos 25 anos numa UTI de ponta. Bom, antigamente, ainda hoje assim, quando mudaram os parâmetros, mas quando você deixava o paciente a 100% de oxigênio, porque ela pegou uma pneumonia por legionela, e ela só se mantinha com 100% de oxigênio. Se você mantém por muito tempo, o pulmão, o próprio oxigênio, destrói a unidade de troca gasosa, os alvéolos, e fica uma fibrose. Então, se fica muito tempo em 100%, chega uma hora que não tem mais pulmão para respirar. Bom, mas eu estava lá do lado dela, quando a gente transitoriamente tirava 5, 10 segundos do aparelho, ela ficava preta de tão cianótica. Cianótica quando fica roxa por falta de oxigênio. E aí eu ficava do lado dela, pegava na mão dela, conversava com ela. Eu era quinto anício de medicina. Ela estava recebendo um tratamento competente. Mas em um determinado momento, veio um colega, isso que a gente tem que analisar agora, tem que tomar cuidado com as informações que a gente lê. Falou, ó, Zeballos, você está tratando de um cadáver. Eu falei, como assim? Ela não morreu, não tem essa. Eu acabei de ler um estudo que quem tem 8 dias de oxigênio 100%, acabou o pulmão. Para fechar o prognóstico, nós vamos fazer uma biópsia dela. Não vai fazer biópsia coisa nenhuma. Eu falei com o chefe, que eu era assistente dele, que era um colega que internava os pacientes no hospital. Aí eu peguei na mão dela, e aí foi aí que eu percebi o poder da visualização. Você pega o Djokovic, veja o recado que ele deu de visualização quando ele ganhou a medalha em Paris agora. Visualização, uma instrumenta poderosa, que está no meu livro, que vai chamar Era dos Semideuses, uma Evolução da Espécie, que é o segundo livro, mas é uma ferramenta absurda, mas eu não sabia disso, quanto tem a biologia de crença, tem a epigenética, que veio tudo depois. Eu peguei na mão dela, começamos a imaginar, fazer exercícios imaginários, dela levando o filho na escola, dela levando o filho na primeira comunhão, que estava esperando ela fora do hospital. O menino tinha, sei lá, 2, 3 anos. Eu comecei a visualizar ela tendo um futuro com o filho.
E aí, os físicos falam que o universo é uma grande construção mental, mas eu tenho uma experiência própria. Quando você deseja a coisa daqui, ó, com amor, você consegue com mais facilidade, se trouxer benefício a terceiros, criar a realidade que você vai viver. O fato é que passaram 7 dias, ela foi embora para casa e engravidou de outro filho. Então aquele cara errou. O que fez a diferença dele, que tinha lido o estudo, qual foi o milagre que ocorreu na ótica dele? O milagre foi estimular o poder de cura na paciente, acreditar e sabendo que tinha um filho esperando. Então isso é algo que está crescendo cada vez mais. Eu acredito muito, eu uso muito isso aqui no meu consultório, de olhar sempre verdadeiro, que você não pode enganar o paciente, você tem que falar com convicção que você está acreditando, mas sempre com uma visão otimista. Isso já desencadeia o que a gente chama de biologia de crença, que a gente libera substâncias com propriedades terapêuticas, que é o tal do efeito placebo. Então, nesse caso em que ela saiu, que emociona muita gente, isso está no capítulo do meu primeiro livro, esse caso foi um divisor de águas, porque eu tinha isso já intuitivo, que mostrou a importância das palavras do médico para ter um resultado inesperado, de ter um milagre, de ter... O que é o milagre? O milagre é aquilo que tem uma baixa probabilidade de ocorrer, mas ocorre. Então você tem que acreditar sempre. Imagina, esse meu paciente que eu descobri o corticoide, eu falei para ele, eu vou te tirar daqui antes, aí depois que vieram as ideias. E a vida é assim, isso vale para o jornalismo, isso vale para tudo quanto é canto. Você visualizar. E quanto mais pessoas se beneficiarem com as suas metas, mais fácil aquilo flui. Por isso que eu acho que foi meio sem querer, porque eu nem sabia que destruía bífidos, eu escolhi um probiótico qualquer, quando eu vi tinha 3 bífidos. Se eu escolhesse um outro, talvez não tivesse tanto resultado. Depois eu vi que o bífido é o que era destruído pelo vírus e pelo imunizante. Então, gente, esse caso aí, tem vários milagres que a gente já teve aqui, e o que fez a diferença foi eu estimular o poder de cura, que às vezes o cara quer ir embora, você quer matar um cara e aposentar o cara não tem mais o que fazer, o cara vai embora. É muito comum, morre um casal de velhos que estão um com 86, morre ela com 86, 2 anos depois morre o outro, porque ele sente a falta, não tem mais motivação para viver. E eu já vi o que fez a diferença em muitos casos graves que eu tive, foi eu motivar ainda a existência do paciente. Isso faz uma diferença brutal. Tem vários casos assim, e por isso que eu tenho essa linha da espiritualidade na medicina, que isso é algo que não dá para separar o organismo da consciência. Os seus pensamentos não são você. Você tem uma consciência que observa os seus pensamentos. O dia que você aprender a controlar os pensamentos, você vai ser imagem e semelhança de Deus, você vai criar a tua realidade. Eu tenho uma série de experiências assim. Todo dia antes de dormir eu faço aquela mensagem que vocês colocaram, achei que foi muito lindo vocês colocarem isso, mas eu visualizo o que eu quero, eu procuro visualizar. E voltando a falar o assunto, na época da pandemia, quando eu tinha 36 casos internados, eu saía daqui meia-noite do consultório, ia passar no Vila Nova Star e no Einstein. E chegava às 6 horas da manhã em casa, 10 horas estava acordado para vir para o consultório, mas eu estava com dopamina, porque meus casos iam saindo, e podiam falar mal o que fosse. Eu estava com tanta coisa mais importante do que as pessoas falando mal, e aí eu vi que tinha dopamina, e depois eu senti falta dessa dopamina. Ela só voltou quando eu comecei a terminar de escrever esse segundo livro, quando eu comecei a fazer o estudo e esse curso que eu vou ajudar um monte de pessoas, que eu vou fazer dia 22 de janeiro, já tem um pessoal trabalhando, que vai ser bem acessível, tem um pessoal trabalhando, estão criando grupos para quem quiser fazer o curso, dia 22 de janeiro a gente vai fazer, e eu acho que também vou ajudar a conscientizar muita gente. Ô, doutor Zé Barros, eu estou ouvindo o senhor, né, e vou me identificando com muita coisa. Primeiro que eu tenho certeza que eu vou superar essa, que eu vou ver minha filha se casar um dia e vou continuar com meu filho que é pequeno por muitos anos, e não quero politizar o assunto, mas vou viver para ver a queda daquele que a gente sabe que vem fazendo tão mal ao país, né, daquele sádico que vem destruindo o nosso Estado democrático de direito. Eu vou ver a queda dele, eu não tenho dúvida. Eu queria justamente dar a oportunidade para o senhor falar mais dessa medicina integrativa. De muitas sugestões que eu recebi, uma foi o livro Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza, que eu já comprei,
E eu estou, inclusive, com uma lista de livros aqui do meu lado. Todos eles têm alguma pegada, de alguma forma, espiritual ou de experiências de câncer. Porque essa questão de visualizar e de ter um propósito é a coisa que mais me dá força e mais me dá certeza de que eu vou superar. Eu, inclusive, aviso a todo mundo também que eu já estou escrevendo um livro novo dessa experiência. Eu já comecei. Ele já tem mais de 12 páginas de Word, já tem umas 20 páginas o livro. Eu já comecei, porque é o que me dá propósito. Eu acordo todo dia já falando assim, bom, vamos embora, é mais um obstáculo. E outra coisa que o senhor disse, doutor, que ressoa muito com o que eu acredito, é que as pessoas que estão voltadas para resultado, para aquilo que tem que fazer, para aquilo que é o certo, elas não estão muito preocupadas com o noise, com o barulho, com os difamadores, com o cancelamento, né? E isso aí não nos atinge da mesma maneira, porque nós temos outro propósito, que é o resultado. Então, juntando tudo isso, tentando amarrar, e eu não vou deixar de fora, no meu caso, a questão da fé, né, da minha reaproximação, que tem alguns anos, com a fé cristã, acima de tudo, e aí a sogra entra com um papel muito importante também, a filha dela, claro, minha noiva, nós temos uma abordagem complementar que envolve esse pensamento positivo, a espiritualidade, o trabalho com um propósito propositivo, a coisa que dá sentido à vida, a vontade, o desejo de viver, porque temos pessoas que amamos e que dependem muitas vezes de nós, sem o orgulho de achar que alguém é insubstituível, mas quero ser eu a formar moralmente até o meu filho, né, e não outro. Então, isso tudo nos motiva. Qual é a importância dessa medicina integrativa? O quanto já sabemos em estudos randomizados, duplo cego, padrão ouro, que aquilo que as pessoas não conseguem explicar é justamente onde entra a explicação por meio do milagre, por meio disso tudo que nós estamos falando. Ô, doutor, antes de começar a resposta, posso só deixar aqui na tela a capa do livro do Dr. Zeballos? Coloca aí pra gente, ô Cláudio, por favor, que olha, é uma síntese exatamente do que a gente está falando aqui, da resposta anterior do Dr. Zeballos e disso que falava agora o Consta. Desejo, logo realizo. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, e aí já lhe passo a palavra, doutor, por favor. Bom, nessa época, quando eu escrevi esse livro, eu já observava a diferença das palavras no médico. E eu tive alguns milagres, mas que o que determinou isso foi foi explorar o poder de cura no próprio paciente. Agora, tanto tem alguns estudos mostrando que teve uns estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia antes da Covid, mostrando a influência das emoções. O Joe Spencer é maravilhoso, eu pegaria só um livro dele, ou se puder, depois eu mando para você, é mais um físico, mas você, não é caro, você compra, está no e-book, esse meu livro, Desejo Logo Realizo, porque ele é curto e objetivo. E aí, no final, eu falo assim, o último capítulo pratique e constate. Eu vou te contar uma coisa. Nos primeiros 7 anos de vida, é quando a criança cria os downloads para ela se adaptar. Por isso que é fundamental, que nem eu falo para meus filhos desde cedo, quando perguntam o que vai ser quando crescer, eu falo, vocês vão ser felizes, mas independente do que é. Então, por exemplo, tem aquele livro, Pai Rico e Pai Pobre, que o pai pobre, quando o menino quer alguma coisa, o pessoal fala, não, isso não é para nós. Ele já programa que não é para ele. Pode ter 4 faculdades, esse cara não vai virar nunca. Porque criou essa programação. Isso acontece porque a criança, nos primeiros 7 anos, é muita imaginação. Ela pega uma vassoura, agora não mais, mas antigamente brincava de cavalinho, fazia pudim na areia da praia, e é muita imaginação. Depois dos 7 anos, você faz esse download. Agora, que onda cerebral as crianças têm de 0 a 7 anos, quando os jesuítas falavam, me dá o teu filho a nascer que eu te devolvo um homem aos 7 anos. É a onda cerebral que tem uma frequência energética teta. Essa mesma onda a gente consegue alcançar quando está em meditação. Tem uma mulher nos Estados Unidos, e a minha filha ficou instrutora no Brasil, ela está resolvendo casos incríveis de pessoas que estão com 7 remédios para dormir e ela ensina introspecção e não tomam mais remédios, que é Theta Healing, a cura pela onda teta. Mas na realidade é que a gente, nos dias de hoje, ficou muito longe da natureza, é importante você andar descalço na grama, sentir, porque a gente faz parte disso tudo. Nós todos somos interligados. Quando uma pessoa começa a bocejar, o outro na sequência. Ou você está num restaurante, tem um cara dando uma gargalhada lá no fundo, você nem sabe do que é, você começa a rir. Porque você entrou nessa frequência.
E com essa consciência que nós somos todos interligados, você passa a cuidar de si e pensar no próprio, pensar no próximo. Você cuida de si e pensa no próximo. Porque quando você está fazendo mal a alguém, como na essência nós somos todos interligados, você está fazendo mal a si mesmo, na minha tese. Então, quer dizer, e aí você não tem rancor de ninguém, você entende, você perdoa, você vai tocando a tua vida, porque passa muito rápido. Então você cria os propósitos. Como eu falei, eu fiquei dependente de dopamina, depois engordei, aí depois, quando eu tive as metas, eu voltei a ter minha própria forma física, tudo. Então, o segredo da vida é estar sempre criando as metas e objetivos. E se enxergar onde você quer chegar. Sempre. Agora, tem estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrando as emoções influenciando a pessoa a ter um ataque cardíaco. Eu mesmo vivi isso aqui no consultório com 3 ocasiões. Uma pessoa que tinha um problema, as coronárias dele estavam perfeitas. Quando ele viu que ele ia ser preso, por qualquer outra razão, em 4 meses ele teve um infarto. Quando eu fui olhar, eu tinha estudado as coronárias 4 meses antes, as 3 estavam entupidas. Então não vem dizer que isso foi o colesterol, não vem dizer que isso foi o estresse, tem um papel violento. O Jatene, que tinha um contato íntimo com os seus pacientes, ele abriu o peito dos caras, ele falava que o que mata não é o colesterol, o que mata é a raiva, é a mágoa, são os dissabores. É isso que mata as pessoas. O que não quer dizer que a pessoa não tem que ter hábitos saudáveis. Por exemplo, hoje o grande vilão hoje é o pico de açúcar que a gente faz. E o Bob Kennedy está muito certo aí nos Estados Unidos, porque tem muita coisa ruim. O pico de açúcar, ele libera dopamina também e cria um vício. É a droga pior que tem, porque você não percebe que está viciado no açúcar, você está ansioso, vai lá e come. E o açúcar leva um monte de substâncias tóxicas que aumentam a incidência de câncer, de doenças cardíacas, de tudo. Eu tenho 65 anos, meu colesterol é alto, para falar a verdade, mas eu tenho hábitos saudáveis, e quando você tem hábitos saudáveis, você diminui o risco em 95%. Mas eu não tenho uma placa de gordura aqui e nenhuma placa de gordura nas coronárias. A minha próstata... Mas sabe por que isso? Eu acredito. Aí é minha tese. Isso não pensem como é medicina. Porque eu vivo a minha vida com paixão. Então, você tem uma energia. Nós somos matéria e energia. E eu tenho certeza que vai haver... por maior que o meu amigo Consta seja, que eu admiro ele demais, mas vai haver um crescimento que ele vai mergulhar, vai conhecer o John Spencer, vai ver... O John Spencer é impressionante os resultados com a visualização que ele fala. Se Deus quiser, eu vou mandar para você o físico, mas se não você compra no e-book e Desejo Logo Realiza, você vai gostar, que é bem rápido e objetivo. Mas com certeza eu quero que todos vocês que estão nos assistindo saibam, nós temos sim uma influência na nossa realidade. E o que nos atrapalha muitas vezes todo mundo isso, é uma autorreflexão, uma autossabotagem que está no vetor inconsciente, que isso é resolvido quando você faz uma introspecção, inclusive com Theta Healing. Eu sei, porque eu vou contar uma história, essa é engraçada. Temos tempo para isso ou não? Porque essa história que eu vou contar é bem interessante. Fica à vontade, doutor. Sim. Uma vez chegou um camarada nos anos 90, isso era em 95, mas com uma ansiedade absurda, não conseguia sentar na cadeira de paciente ali na minha frente, já dentro da minha sala, e ele ficava andando para o lado, para o outro. Naquela época tinha fax, aí eu escuto um barulhinho assim, pim, ele fala, peraí, doutor. Aí começou a sair um fax da pasta desse cidadão. Ele era CEO de uma empresa muito importante, e aí ele não tinha angústia para ler, ele não aguentava esperar o fax sair por inteiro, ele queria ler toda hora. Bom, o que aconteceu? Ele falou, não, doutor, eu vim aqui porque falaram que você resolve o problema, estou com uma gastrite. Eu falei, olha, enquanto você não diminuir o teu ritmo de estresse, você vai continuar tendo esse desequilíbrio do sistema simpático, parasimpático, que vai dar acidez e refluxo, eu não vou conseguir te curar. Eu posso dar para você pantoprazol, omeprazol, mas eu não vou conseguir te curar. Então você tem que melhorar um pouco os seus hábitos, eu não sei, mas eu estou falando para você cuidar da tua saúde. Bom, ele veio, não fez o que eu pedi, voltou, não deu tempo, não consegui. Aí depois de 2 anos ele me volta, ele saiu recheadinho da empresa que ele era CEO,
com uma menina 20 anos mais nova do que ele, com um rabinho de cavalo, falando: doutor, você estava certo, eu não tenho mais nada, estou ótimo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes você fica, quando você vê, você está numa armadilha de uma escravidão, de algo que está te gerando uma receita, mas está acabando com a tua longevidade. Está acabando com a tua longevidade. Eu estou numa fase agora, estou cheio de coisa para fazer, mas eu estou valorizando. O Ziba já cresceu muito rápido, está um sucesso. A Luísa está fazendo esse Theta Healing, está um sucesso. O Ricardo está com 22 anos, mas eu preciso voltar um pouquinho mais para o que eu posso fazer pela minha família, sabe? Em termos, porque eles me admiram, gostam de mim, mas às vezes eu não sei como escolher um presente, porque eu não conheço ele com a profundidade que eu deveria como pai, para dar um presente para os meus filhos. Então eu pergunto o que eles querem, etc. Então no Amigo Secreto eu não sabia o que comprar. Eu perguntei para o irmão mais velho: o que eu dou para o irmão mais novo? O irmão mais velho falou: sei lá. E aí vai. Então eu quero ter uma convivência, eu quero ter um apoio para eles, porque eu acho que agora eu tenho certeza que eu vou continuar crescendo, porque essa ideia da microbiota eu não sou o único. O Shankara pensa na microbiota, teve um estudo anterior falando, mas com esses resultados que eu estou tendo, realmente eu acho que a gente é o único. Eu vou espalhar, eu acho que eu vou continuar fazendo as coisas, mas eu estou fazendo uma análise, uma terapia com vocês, eu vou focalizar um pouquinho mais na minha família, porque eu fiquei, acho que 37 anos trabalhando, a gente saía, viajava, e era muito engraçado, porque eu não tinha convivência com eles em casa, dormia lá, mas eu não tinha convivência. Então, cada viagem que a gente fazia, que a gente ficava uns 15 dias juntos, cansei de ir para a Flórida quando eles eram pequenininhos, ficava naquele Vistana Resort, que era interessante na época, era o que tinha legal. Eu percebia a evolução deles só nas viagens. Falei: nossa, o cara evoluiu só nas viagens, porque eu tinha uma convivência mais íntima. Mas é o preço que a gente pagou, mas eles têm uma admiração. O próprio Ziba, na entrevista, ele fala, perguntaram para ele uma vez a pessoa que você mais admira, ele falou que é o meu pai, aí o outro, quer dizer, então isso aí é um pouco gratificante, mas eu preciso entrar mais de cabeça neles. E, gente, antes de eu acabar de falar aqui, todo dia antes de dormir, acredite, se veja onde você quer estar. Respira fundo, quando estiver bem relaxado, se veja onde você quer estar. Que você tenha a capacidade de materializar a sua realidade. Eu vou explicar isso no meu novo livro, que vai chamar A Era dos Semideuses, uma evolução na espécie, que é quando o ser humano aprender a controlar os seus pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos, nós somos uma consciência que observa. Agora o próximo passo é virar para controlar. Muito bem. Vou aproveitar que o doutor falou sobre família. Se você ouviu aí Ziba, ficou pensando, pô, Ziba, será que é aquele Ziba? O Ziba, cantor da música eletrônica, amigo do Alok, doutor Zeballos, Ziba? Sim, doutor Zeballos é o pai do Ziba. A gente separou um vídeo aqui pra gente entrar nesse assunto. Coloca aí, Cláudio. Vamos receber com muito carinho aqui. Faz barulho pro Ziba! Ei. What's up, everybody? Tô de volta. Ô, doutor, Então, mostra mais pra gente, então, como é que foi esse caminho dele pra música? Ele sabe que põe esse vídeo, que ele já tá com o queixinho, tá magrinho, virou artista. Se ele sabe que colocar esse vídeo hoje, ele ia matar vocês, porque esse vídeo ele estava bem fora do que ele é. Mas hoje é o seguinte, o que aconteceu? Naquela época, essa história dessa música é muito engraçada, porque ele já tinha ganhado um Grammy Amplifier que davam em Los Angeles para as bandas que tinham potencial. E ele tinha uma banda com um sueco e várias nacionalidades, um alemão, um cara da Tailândia, e essa banda deles ganhou. E aí o sueco
recebeu uma proposta da gravação da Sony, abandonou a banda e botaram ele para fora antes porque ele cantava muito bem e parece que o sueco não queria que essa banda continuasse. E aí eu conversei com ele e foi nessa conversa que ele se inspirou para escrever essa música. Que eu falei, filho, a vida é assim mesmo, vai atrás do seu sonho, você aprendeu. E aí ele fala, na música, é uma conversa de pai para filho, ele fala, if you hear me now, all your fears will fade away. If you hear me now, all the lights will guide away. Mas isso é o lado poeta dele que já criou. E nisso, como eu não acredito assim, em coincidências, mas em sinergia, o Alok ia no estúdio, acho que não abriram para ele, caiu no estúdio onde ele e o Bruno Martini, que é outro craque, estavam escrevendo as músicas. E o Alok gostou dessa música. Eles não quiseram mostrar todas para o Alok, eles falaram, vamos dar a piorzinha para ele ver. Que o Alok, sabe? Aí eles deram, e o Alok amou. E aí eu fui levar pro Tutinho a música, que eu já era médico e amigo dele. Aí o Tutinho escolheu a Hear Me Now. E aí não sei explicar por quê, não sei se é uma mensagem, isso espalhou no mundo inteiro. Agora, aí o Ziba seguiu mais a carreira dele, o Alok continuou, agora eles estão muito próximos, inclusive acho que hoje está fazendo um show com o Alok. Mas o Ziba cresceu muito como ser humano, como tudo, e vai fazer uma turnê no Japão agora, ele lançou 3 músicas lindíssimas. E todas as mensagens da música do Ziba, se vocês pararem para pensar, tem uma que chama Dream, se vocês pararem para pensar, é uma mensagem otimista para a gente não esquecer que a vida é uma oportunidade e que nós temos que aproveitar cada dia. Por isso que eu falo que nós vamos olhar os desafios e vamos vencer os desafios, vamos ter vitórias. Então, o que acontece? As mensagens são muito interessantes e eu acredito muito nisso. Eu já estou com 65 anos, daqui 20 anos eu tenho 85, aí eu tiro 20 anos, parece que foi ontem que eu estava com 45 anos. Então, quer dizer, eu não desperdiço um segundo da minha vida e procuro estar sempre crescendo, estar sempre fazendo as coisas. Obviamente, às vezes tem algumas questões que a vida de todo mundo tem os desafios, que eu nem gosto de falar problema. Problema, por definição, é uma coisa, desafio. E aí você muda, isso tem um pouquinho de neurolinguística, eu acho. Mas uma coisa é certa, gente. Todos os milagres que eu tive aqui foram quando a gente, o paciente abraçou a minha ideia e acreditou que ia ficar bom. Tem um caso de um menino que ele tinha uma asma, falaram que ele ia ter que comprar aquele biofármaco, que na época, em 2004, eram $7.000 por mês, e aí eu falei, não, essa tua asma não precisa disso, a tua asma é porque você está com sinusite, deixa eu tratar a tua sinusite e resolver tua asma. Eu achei que ele ficou ótimo, ficou bom, voltou 6 meses depois, parou os remédios de asma, aí sabe o que eu fui ver? Ele tinha passado pelos melhores especialistas, pneumologistas de São Paulo, que estuda pulmão, eles deram remédios quase idênticos ao meu, com a mesma propriedade farmacológica, e não funcionou. Por que o meu funcionou? Porque eu estava acreditando que era da sinusite, mas funcionou porque aí é o típico caso da biologia da crença. Ele acreditou em mim e eu não estava mentindo no meu raciocínio. Então, gente, quero que quando a gente terminar essa entrevista hoje, a gente agradeça as coisas que a gente tem e agradeça que temos muitas metas, muitos sonhos para serem vividos, porque na minha ótica, o propósito dessa vida é o crescimento. Porque eu acredito que a nossa consciência pode existir sem o corpo, porque quando eu era mais jovem, eu tinha experiências de sair fora do corpo. O pessoal falava que eu estava sonhando. Mas eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu, eu não estava sonhando. Por exemplo, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, que eu tinha feito o meu doutorado lá, em sanduíche com a Paulista. Aí eu estava jogando futebol, que eu adorava, e aí eu corri para cabecear uma bola. Olha o que aconteceu. Como se alguém tivesse me levantado, eu subi uma altura absurda e fiquei com a percepção do ambiente em câmera lenta. Sem droga nenhuma, não uso drogas. Em câmera lenta. E aí eu olhei e fiz um golaço de cabeça. Aí depois eu vi o Ayrton Senna relatando que quando ele estava fazendo a melhor volta em Mônaco, ficou tudo em câmera lenta para ele também.
Então, isso mostra que nós temos percepções que, dependendo de como você sintoniza, do que você acredita. Isso aconteceu comigo e eu estou compartilhando com vocês. Eu não sei explicar, nunca mais tive isso, nunca mais fiz um gol que eu saí àquela altura, porque eu tenho 1,65 m, o pessoal estranhou. 66,5, mas não vou abrir mão disso. Mas essas coisas fantásticas existem, foquem na energia do amor. Se alguém fala alguma coisa que te incomoda, analisa por que te incomodou, não sai rebatendo. Não bate de frente quando não estão te prejudicando, porque senão você desce o nível de energia. Só se você tem que bater de frente, porque senão não vão deixar você andar para frente. Mas se você ficar batendo de frente com todo mundo que te enche, que estimula, você vai ficar numa energia, uma frequência de um universo que é baixa, de gente pequena. Então, por isso que eu digo para vocês, eu sou um otimista nato, tanto que a minha frase no Instagram é: vamos em frente com otimismo sempre, mesmo com tudo que a gente está vivendo. Fala, quanto tá? Não, excelente, né? Vários pontos importantes aí, né? Essa questão realmente, o capítulo que eu escrevi do meu livro hoje é sobre gratidão. E uma coisa, doutor Zeballos, eu tenho prometido para mim desde o início dessa perseguição toda, eu não aceito nunca o papel de vítima. Né? A vida me deu muitos desafios, mas pessoais, né, em relação à minha vida pessoal, e profissionais. Mas eu não aceito o papel de vítima, eu sou muito grato a tudo que eu tenho. E eu acho que hoje em dia está faltando no mundo essa postura de gratidão. Eu não quero politizar o bate-papo, que está excelente, a turma no chat está adorando. Mas assim, hoje quando a gente vê essa turma meio ressentida, né, tudo é mimimi, tudo é reclamação. E eles têm tudo, né? Uma geração que tem o maior nível de afluência, de prosperidade, de acesso a curas medicinais e tudo. E a turma está sempre se lamuriando, sempre reclamando, achando que é vítima de tudo. Então, essa postura, eu não aceito que pessoas que claramente são pessoas desprovidas de empatia, são pessoas ruins, né, me arrastem para o mesmo nível de energia baixa, como o senhor colocou. Eu não aceito me nivelar por baixo. Eu não aceito que eu vire uma pessoa pior por conta da existência de gente ruim que quer me atingir. Pelo contrário, né, isso tem que... Cada novo obstáculo desses, cada novo desafio desses que a vida vai lançando, tem que servir para a gente crescer, né, espiritualmente e se elevar como pessoa, né, progredir, evoluir, como o senhor coloca no seu livro. Então eu acho que isso é uma mensagem muito importante na conversa de hoje. Foi exatamente o capítulo que eu escrevi hoje. Eu vejo que falta a essa turma gratidão. A vida é uma dádiva. Bom, se a pessoa quiser ir pelo caminho da ciência, a chance de você estar vivo, meu amigo, já é ínfima. Isso por si só já é um milagre que explica esse troço. Né? Por que foi você ali que nasceu? Então, tenha mais gratidão por tudo isso e você vai encarar talvez os desafios com um pouco mais de otimismo e leveza. É o que eu tiro da conversa, doutor. Muito bem, muito bem. E olha, não é à toa que a gente tem essa sinergia. Então a gente tem que olhar muita coisa boa nessa pandemia, foi as pessoas interessantes que a gente conheceu. E o Brown está nessa história também. O Brown é um cara sempre muito... Mas eu conheço a intimidade dele sem ele saber, só por essa sinergia que nos encontramos hoje. Então, as pessoas tendem a ter essa sintonia. E não deixem se levar para baixo. Por exemplo, eu costumo dizer que você tem as convicções, você segue com as suas convicções. Não dá bola nem para os elogios e nem para as críticas. Siga as suas convicções. E que eu acho que aí ninguém te segura e você aproveita o máximo que você pode aproveitar nessa oportunidade que é viver aqui no planeta Terra. E quando acabar isso aqui, nós vamos não vamos nem querer voltar para a estrela que nos trouxe aqui. Mas, bom, um dia vai acontecer com razão, porque também senão não tem evolução, na minha ótica, claro. Ô, doutor, com o mesmo desafio do Consta de não querer politizar a conversa aqui, mas queria aproveitar a presença do senhor, já que a gente está falando de ano novo, renovação, um fato novo que vem aí é a mudança de governo nos Estados Unidos. Essa mudança deve se dar em muitos aspectos também na área da saúde. A gente está prestes aí a uma grande mudança. O Robert Kennedy já foi anunciado como o equivalente ao ministro da saúde americano do novo governo Trump, e ele está comprando uma briga pesada com as indústrias de alimentos, e aí inclui tudo, refrigerantes, fast foods, enfim, tudo que faz
muito mal à saúde, e as farmacêuticas. Queria saber do senhor como é que o senhor está vendo isso e essas brigas que o Kennedy está comprando, que desafios ele vai enfrentar, e está correta essa empreitada dele na avaliação do senhor? Está correto, porque eu me lembro que lá nos Estados Unidos tem até um documentário falando da nocividade do açúcar, né? E do fast food, de tudo isso. Mas o que eu estou achando, uma crítica construtiva, ele é muito... O Peter McCullough conhece ele, o Peter McCullough é amigo meu, a gente troca experiências, e apesar do Peter McCullough ter uma repercussão muito maior em publicação de estudos, vou publicar meu segundo estudo porque é útil, porque eu não tenho intenção de sair publicando, porque eu não estou cientista. Segundo uma amiga minha, Ruth, de Baylor Medical College, ela diz que eu tenho cabeça de cientista e meu laboratório é meu consultório. Mas eu não faço questão de sair publicando. Mas a minha preocupação é quando você chega com muita agressividade. Eu acho que a minha preocupação é que aí já tem lobby da indústria farmacêutica querendo mexer lá no Congresso para ele não ser escolhido. Porque se você vai devagarzinho, que nem fizeram com a gente aqui hoje, no nosso governo, aqui no nosso país, se você vai devagarzinho, vai fazendo as coisas devagarzinho, quando você vê se alcançou o seu espaço para isso. Então, eu não assustaria tanto a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, que são muito poderosas. Eu não sairia atacando tanto assim. Eu ia falar, vamos olhar com calma, vamos questionar por que os países mais imunizados têm mais problemas, porque os menos têm menos, porque quem pegou, sabe, ao questionamento, vamos ver se realmente vamos reeducar o povo americano, mas ele tem liberdade, se quiser comer o McDonald's, que coma, mas vamos educar o povo desde cedo. Então, ele não ia assustar tanto. Então, meu único receio, se ele passar no Congresso, que a chance dele passar é alta, porque o Congresso está com o Trump, e o Trump, não é só o Trump, não. Eu acho que ele teve um aliado que tem mais de 6 mil satélites circulando, que é o que manda no mundo hoje a informação. A China tem 60, que nós fizemos um acordinho aí agora, tem 60. Então, esse cara, ele resolveu ter valores familiares, resolveu ser mais conservador, e esse cara é muito poderoso, não é pelos bilhões de dólares que ele tem, não. Ele é muito poderoso pelo poder de comunicação que ele tem. Até uma outra, vamos dizer, empresa alcançar o que ele está alcançando, ele está há 30, 40 anos na frente. Então, quer dizer, isso aí ajuda muito a restabelecer alguns valores que estavam querendo ser destruídos. E aí o que está por trás disso tudo é uma coisa que um dia a gente sai para jantar e eu conto, porque eu não vou falar aqui. Vai lá, Constantino. Doutor, eu quero voltar à questão, o otimismo e essa visualização, acho que já estão claros aí como fatores importantes. Eu, particularmente, é uma característica meio pessoal, bastante subjetiva, eu dou muito valor, por essa passagem ser tão curta aqui na vida, eu dou muito valor ao senso de humor. Eu digo que eu posso perder tudo, posso perder os cabelos, a disposição, ficar com fadiga, eu só não vou perder o senso de humor. Eu já tenho brincado, por exemplo, que eu comecei a minha dieta nova, que é a dieta do câncer, né? Já vou emagrecer, estava querendo, né, perder uns quilinhos, então não dá para perder o senso de humor. Você vai mudar isso, você vai falar, é a dieta da saúde ótima, não fala dieta do câncer. O subconsciente, então, é a dieta da saúde ótima. Sim. Eu queria ouvir do senhor isso, né? Qual é a importância de encarar tudo isso que a vida vai lançando como desafios, né? Com leveza. Porque eu brinco, né? A vida às vezes joga uns limões pesados. Você pode fazer do limão uma limonada ou, no meu caso, até prefiro uma caipirinha. A coisa que eu mais estou sentindo falta é que eu cortei um pouco o álcool nesse momento, né? Estou esperando, mas vou voltar a tomar meu vinho com moderação, mas isso eu não vou abrir mão, não. Então, qual é a importância da gente encarar as coisas com um certo senso de humor, uma certa leveza, sem se levar tão a sério, que eu vejo às vezes isso, né? Você vê o típico perfil revolucionário, né? Aqueles que vão mudar o mundo, não sei o quê, eles são sisudos, eles não conseguem rir de nada. Eu acho isso tão triste, é minha opinião. Bom, primeiro eu quero falar para você que não é coincidência a gente estar fazendo essa entrevista, porque eu sei da capacidade da cura que a gente tem. É um tumor, se for linfoma, é um processo que o índice de cura é altíssimo. Então, eu estou te vendo curado.
isso vai passar para você. Porque eu tenho experiência anterior. Eu vi vários, estou há 37 anos aqui, todos eles curados, estão todos vivos, excelentes, etc. Então, eu não vejo porquê, é por isso que eu quero passar essa segurança para você. A hora que se abraçar essa ideia, bom, o Zé Paulo já viu isso, ele nunca perdeu um caso de linfoma, tudo bem, ele viu 7, 8 em 37 anos, mas todos que eu indiquei estão curados. Então, o que acontece? Você já vai abraçar essa ideia que talvez já está na caipirinha, já não é mais o limão azedo, entende? Então, é uma questão de você ter isso. E, obviamente, se você se alimentar melhor, evitar alguma substância, isso ajuda muito. Quando o pessoal falou para você fazer jejum, porque quando você faz esse jejum, você dá um descanso um pouco para o teu sistema. Mas eu não faço jejum, por exemplo, eu como de tudo, com saúde, malho todo dia, 400 calorias eu queimo em 40 minutos, e no dia seguinte estou aqui de novo. Então, eu quero que você saiba, Consta, que pelo que eu estou falando friamente, esquecendo que é o Consta que já tem um fator fantástico que é o otimismo. Mas esse processo, se for um linfoma, eu diria que no teu caso, com a tua atitude, teria 100% de cura. Obviamente, o colega aí vai dizer, olha, tratamento, 90% cura, 80% cura. Você esquece porque ele não vai saber, ele tem um estudo estatístico. Aí você fala, só 10% cura. Então Consta sou dos 10% que cura. Mas o linfoma é muito mais, é um índice de cura absurdo. Então, eu quero que você termine essa entrevista, você tendo essa consciência que vai dar tudo certo. Que bom que meus pais estão assistindo, a sogra também. O médico, por um acaso, é aqui dos Estados Unidos, mas é brasileiro. Ele é brasileiro e ele já era meu fã, ele acompanhava o meu trabalho. Isso também ajuda. Ele não quer perder essa voz também, né? Vamos em frente. Não vai perder nada. Tá. Bom, gente, doutor, o senhor considera que... Uhum. Oi, pode concluir. Não, podem perguntar mais o que vocês quiserem em vários aspectos aí, eu estou à disposição. Não, é o seguinte, eu ia perguntar sobre se o senhor considera que essa conduta do senhor e essa nova forma que o senhor tem de olhar para os problemas médicos, de questionar, como o senhor questionou aí durante o período pandêmico, a gente falou aqui no começo, se o senhor considera que o senhor acabou abrindo um caminho também para outros profissionais da saúde que, de certa forma, ficavam tímidos ou que talvez não tivessem a coragem de expor esses questionamentos, de ter uma conduta como a do senhor. O senhor considera que, de alguma forma, o senhor deu um exemplo? E aí, até falando isso, me lembrei aqui, não tem nada a ver com saúde, mas acho que talvez seja um exemplo que é um bom paralelo. Me lembrei aqui do Augusto Nunes, doutor, que eu fazia o programa lá com o Augusto na Jovem Pan, todas as noites, os pingos nos is. O Augusto uma vez me falou isso fora do ar e me marcou muito, foi uma coisa que eu carreguei. Ele falou que toda vez que ele fazia um comentário e que a gente levava uma pauta que outros veículos não estavam mostrando, isso encorajava as pessoas a declararem, por exemplo, seu posicionamento político, que aquele trabalho, aquela vitrine ali que a gente tinha num horário nobre, num programa de grande audiência, que era na época, fez com que outras pessoas se encorajassem a declarar seu posicionamento político, que muitas vezes era velado, que era incompreendido, ou as pessoas nem tinham essa maturidade, mas às vezes se identificavam e passavam a se espelhar naquilo e a se encorajar a se posicionar daquela forma. O senhor vê na medicina que esse posicionamento do senhor provocou um fenômeno, de certa forma, semelhante, doutor, ou não? Eu acho que sim, mas eu vou explicar. É por conta dos resultados. Meus pacientes, com toda humildade, não morriam, principalmente aquele da primeira variante, que o pessoal morreu em 2020, da primeira Covid. Os meus pacientes, eles não morriam porque eu entrava na hora certa com corticoide, eu tinha resultado. Isso vai espalhando, o boca a boca é uma coisa impressionante. E aí se espalhou para as outras UTIs. Quem ouviu um áudio meu, que eu disse que o vírus poderia ter sido de um acidente, eu disse que eu entendi que é uma doença pulmonar imunológica, isso está registrado em 2020, em começo de abril de 2020. Isso foi para o mundo inteiro, explicando como funcionava. Então é o seguinte, eu acho que, primeiro o que eu falo de novo, não precisa ter tanta coragem. Segundo, é que quando você vê que os seus resultados você não perde ninguém, eu só perdi depois da Amazonense, que foi mais séria, mas quando você não perde ninguém, você cria aquela energia, aquela aura, que quando você entra com a segurança que você vai resolver. Então, quer dizer, eu não tinha medo disso. Agora,
para mim foi fácil. Outro dia até conversei, tive a oportunidade de conhecer o Fiuza pessoalmente. Ele gosta quando eu falo que eu não precisei ter coragem, porque é a pura verdade. Porque eu tenho uma clínica independente, eu descobri algo que funcionava, fui acolhido pelos hospitais, primeiro um outro que eu atendia, não muito, mas depois me acolheu, me abraçou de novo. Fui acolhido por aqui e comecei a ter resultados. Então é fácil você ter coragem quando você está com resultados e ajudando as pessoas, sabe? Agora, se meus filhos sofrerem, eu não ia me importar não. Agora, se meus filhos sofressem ameaça, eu quero dizer que essa coragem que vocês tanto falam que eu tinha, eu ia vir para trás se eu começasse a ameaçar meus filhos, sabe? Então, eu quero dizer que eu tive a coragem, mas a coragem foi uma consequência que todo mundo fala, mas eu acho que eu vou mudar um pouco a referência. Acho que as pessoas que foram medrosas, não fui eu que tive coragem, porque eu estava seguindo a minha convicção dos meus resultados e o meu critério era o paciente, tanto faz a ideologia dele e tudo que queriam, mas só que eu tinha resultados e o meu critério, o paciente, eu sempre botei o paciente em primeiro lugar. Tanto que aqui no consultório eu atendo gente de tudo quanto é ideologia, porque entrou aqui, eu sou médico. Quando vamos discutir o que eu acredito na meritocracia, eu acredito que nós estamos aqui para trabalhar, crescer, gera emprego, mas você cresce, ensina os seus funcionários para serem empreendedores. Uma menina aqui de 21 anos, ela está se formando em enfermagem, e aí você tem que estimular o ser humano, que depois isso tudo, você não faz esperando em volta, mas isso tudo acaba voltando para você. Eu tenho gente no Brasil inteiro que reza para mim, sabe? Eu acho isso assim uma coisa muito interessante. Então eu concordo que quando você tem resultados, as pessoas copiam, quer dizer, vão atrás de entender por que você tem os resultados e ficam seguras. Então espalha isso mesmo, quem estava com medo de fazer. Espalha mesmo. Então eu concordo com a colocação do Augusto Nunes, é só ver na época o que cresceu o jornalismo da Jovem Pan, numa época que não tinha tanta restrição, porque as pessoas queriam ouvir isso. Fala, Constant. Doutor Zeballos, nós estamos nos aproximando do final, inclusive com recorde de audiência, passamos de 30 mil telas agora, e eu queria perguntar ao senhor a importância da família. Eu sei que o senhor é casado há muitos anos, falou dos filhos, a dificuldade de conhecer a fundo os filhos ou qualquer pessoa para escolher presente, fica tranquilo que todo mundo passa por isso. Eu, para escolher o presente da noiva, também encaro uma certa dificuldade sempre. Mas qual é a importância da família? Eu pergunto isso porque meus pais estão aqui, como eu mencionei, meus irmãos vieram agora para o Natal. Minha irmã me deu de presente um curso de 4 dias maravilhoso de meditação transcendental, que eu adorei. Meu irmão já marcou um appointment, uma consulta no Texas, Houston, falou, tu vai para lá, a única coisa que eu quero é que tu vá para lá pegar uma segunda opinião. Eu falei, tá bom, vamos embora. Então, a importância da família, eu fiquei comovido com milhares e milhares de brasileiros se manifestando, me incluindo em suas orações, o presidente Bolsonaro se manifestando. É uma coisa que toca, a gente se sente querido, isso dá força, é uma coisa muito bonita de ver. Mas o pilar nessa hora eu vejo que é a família. Acima de tudo, a família dá aquela força muito especial. Queria a opinião do senhor sobre isso. Tudo depende dos primeiros 7 anos de vida. Por isso que me assusta um pouco as novas educações, nova maneira de educar, em que limita a imaginação do sujeito. Vai ser como que era na Idade Média, que tinha o senhor feudal e o servo. Não, eu sou servo porque eu nasci servo, então não tinha esse questionamento. Então, quer dizer, depende muito. Eu cresci na época do século XX, eu nasci em 59, e eu cresci numa época em que os valores familiares sempre foram muito importantes. E aí entra toda a energia do amor. Para você ter uma ideia o que eu acho a família importante, eu escrevo nesse livro, Desejo Logo Realizo, agradeço aos meus pais, agradeço a minha esposa, a minha mulher, Bel, aos meus filhos Marcos, Luiz e Ricardo, por fazerem a minha existência valer a pena. Porque às vezes, quando eu estou assim, cheio de coisa, eu estou falando para eles, eu quero ver o Ziba, você não sabe o que eu trabalhei para ele explodir assim, com as conexões que eu tinha.
A minha filha, que faz Theta Healing, eu também estimulei ela a fazer. E o meu mais novo, que está fazendo curso de psicologia, eu estou à disposição para ajudar, e ele tem esse conhecimento, porque eu acho uma coisa que mais emociona, é quando eu vejo que eles leram um livro e grifam o que eu escrevi, sabe? Então, quer dizer, a gente vive para a família, eu sou assim, e eu acho que isso foi mais uma cultura do século XX. Isso começou a mudar, tem 20 anos, começou a mudar um pouco, mas a gente sabe que de 30, 40 anos para cá ocorreu todo um trabalho mundial de influenciar essa geração. Essa geração hoje de 30 anos, de 20 anos, são gerações que eles não têm a capacidade nem de questionar, nem de pensar. E isso me preocupa muito. Por isso que eu acho que agora a tendência, se Deus quiser, porque é tudo um pêndulo, né? E eu estou vendo agora, o pêndulo que já chegou lá já está começando a voltar. Então, eu torço para isso, porque não tem nada mais importante do que você ser livre para pensar, ser livre para imaginar, ser livre para criar. Não existe nada mais importante do que isso. Se eu não tivesse liberdade de poder prescrever o medicamento corticoide na hora que os americanos falavam que ia fazer mal, só que os caras não pensaram, e alguns colegas meus de universidades, seguiam as instruções dos colegas americanos. Mas, pera, mas vocês não estão vendo o que está acontecendo? Não, a minha sorte foi que eu não tinha vínculo com nenhuma universidade, eu não tinha vínculo com nenhuma faculdade, então eu era livre para pensar. E hoje, a informação médica, a atualização, tá nessa telinha que nós estamos conversando ou no celular. Então, a gente estava sempre se atualizando, pensando, questionando e observando. E a arte da observação, que foi muito esquecida propositadamente, porque direcionaram a tudo para os estudos randomizados, só que eles esquecem que o diretor da Lancet informou, o editor, há muito tempo atrás, o former editor, ele informou que 50% dos estudos que são publicados nessa revista de peso não conseguem ser replicados. E existe, quer queira, quer não queira, os estudos, um viés de quem está patrocinando. Então, quer dizer, não é porque... Mas eles deixaram, porque aí o médico fica injetado em guidelines. Aparece um problema novo, cuja solução é outra, se ele não tiver a criatividade, que é uma das qualidades mais maravilhosas que o ser humano tem, que é a capacidade de observar, raciocinar e concluir, e aí você soluciona. Isso vale para qualquer atividade, para a medicina nem se fala. Então, eu acho que isso tudo nós temos que preservar, porque a cultura familiar é uma cultura de liberdade para pensar. O dia que a gente não puder mais pensar, ter liberdade para criar, não vai haver crescimento. Então, eu vou embora daqui dessa porcaria se não puder fazer mais. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecê-lo muito, Dr. Roberto Zeballos, pela entrevista. Uma entrevista especial para a gente fechar essa temporada vitoriosa, vencedora de 2024, essa mensagem de otimismo para o ano que está chegando. Obrigado mesmo, viu, doutor? Foi muito bom tê-lo aqui para a gente fechar esse 2024. Valeu, obrigado. Prazer é meu, eu adoro vocês, pô. Boa, valeu, doutor. Costa, foi isso. Valeu, obrigado por semana. Tem mais semana que vem, hein? Boa noite. Valeu, Brown, doutor Zeballos, muitíssimo obrigado. A turma adorou o bate-papo. Eu, em especial, também adorei as suas palavras de apoio. Estou muito agradecido por isso, né? E vamos lá, vou superar esse troço. É um desafio, uma fase chatinha, mas vou superar, vou lançar esse livro novo e vou continuar aqui entrevistando o senhor e tantos outros. Muito obrigado. Imagina, obrigado eu. Tchau para vocês. Valeu, doutor. Obrigadão. Valeu, Constar. Até mais. Domingo tem 4x4, nem lá com Consta a gente tem que acompanhar. Olha só, recado final aqui para a gente fechar o Bradock Show. Peço, olha, que você não saia da nossa live não, vá curtindo e continue com a gente para prestigiar os nossos apoiadores, os nossos anunciantes. Começo aqui com um recado da St. Mary's Brasil, escola com ensino bilíngue sem doutrinação ideológica. Dá uma olhada. Ensino bilíngue tem nome, conhecimento também. St. Mary's, do maternal ao ensino médio, estudando e falando inglês. St. Mary's, St. Mary's, St. Mary's School, St. Mary's.
É isso aí, a St. Mary's Brasil fica aqui em Santos, litoral de São Paulo. Então, para você que está aqui na região da Baixada Santista, é uma opção para você pai, para você mãe que está buscando aí um novo colégio do filho, está nesse momento aí definindo como vai ser o próximo ano letivo. Está aí a opção da St. Mary's Brasil, escola com ensino bilíngue, ou seja, seu filho vai sair falando inglês e o melhor de tudo, com a garantia de que não terá doutrinação ideológica, não vai sofrer com militância em sala de aula. E olha, mesmo você que não for aqui de Santos, peço que você vá lá na página do Instagram da St. Mary's, que está aí na tela, @stmarys com y.brasil, vá lá, siga, curta o conteúdo, é muito importante, você fortalece os nossos apoiadores, então fortalece quem apoia o Bradock Show, uma forma de você garantir também que o Bradock continue por aqui com você e fortalecendo o nosso trabalho, o nosso canal, tá bom? E um outro recado, esse é para o seu bolso, hein, para você que está procurando por novos ativos para sua carteira de investimentos, já pensou no mercado de minério e pedras preciosas? Pois é uma outra grande janela de oportunidades que está aí aberta e você pode explorar com o apoio da Golden Brasil, dá uma olhada. Você que tem seu capital na Bolsa de Valores, vendo ele oscilar constantemente, ou na poupança, que está rendendo menos que a inflação. Quero lhe apresentar a Golden Brasil. Desde 2019, atuamos no mercado de minérios e pedras preciosas, proporcionando uma oportunidade única para milhares de clientes. Com a Golden Brasil, você pode lucrar de 20% a 50% ao ano, sempre com a segurança e lucros pré-fixados. E neste final de ano, a Golden tem um presente especial para você. Compre contratos de minérios e concorra a um carro 0 km. Não fique de fora. Fale agora com a Golden Brasil. Promoção válida até 31 de dezembro. E para você entrar em contato com a Golden Brasil, aqui na tela estão os números, WhatsApp, telefone, para que você fale com a Golden Brasil. Uma dica aí, para você que está pensando em organizar finanças para 2025, você colocou aí entre as metas de ano novo, rever seus investimentos, rever suas prioridades, você pode dar esse mergulho no mercado de minério e pedras preciosas com o apoio da Golden Brasil, que é quem entende do assunto, tá bom? Olha, gente, assim a gente vai fechando mais essa edição do Bradock Show. Vou reforçar aqui o pedido para você que ainda não é membro apoiador do nosso canal. Se você gostou do programa de hoje, dessa entrevista para lá de especial que tivemos com o Dr. Roberto Zeballos, e olha, não param de chegar mensagens, estou vendo aqui o nosso chat impressionante, né? O carinho do nosso público aqui com o Dr. Zeballos, como todos foram tão impactados, tocados por essa linda mensagem que o Dr. Zeballos trouxe para a gente hoje aqui na bancada, que seja um incentivo, né? Uma mensagem de esperança para o novo ano que está chegando. Se você curte o nosso conteúdo, gosta de acompanhar o Bradock Show todas as noites com as notícias de política, os comentários sempre corajosos, incisivos, independentes do Bradock Show e quer continuar acompanhando em 2025, eu peço que você se torne membro apoiador do canal, membro apoiador do Bradock Show. Agora o canal do Bradock no YouTube tem uma área de membros, então peço que você vá lá, faça a sua adesão, pode ser como Bradocker a R$19,99 por mês ou como apoiador, R$159,99 por mês. Além de fortalecer o canal do Bradock Show, porque é o que eu falo sempre aqui, gente, o Bradock não tem o apoio das grandes empresas de publicidade, as grandes agências torcem o nariz, se recusam, não tem a confiança de anunciar num veículo independente como o Bradock Show, em um projeto independente, que não tem rabo preso com ninguém, que não vai atender a nenhum interesse, então há muita dificuldade por isso, essa dificuldade de financiamento. Então dependemos de você que assiste o programa. Você que curte o nosso conteúdo é o principal apoiador do Bradock Show. Então, para que o Bradock siga por aqui em 2025, é fundamental que você dê esse passo. Torne-se membro apoiador do canal. Nessas modalidades que eu te falei, como apoiador ou como Bradocker, você vai ter várias vantagens, vai, por exemplo, ganhar boné do programa, livro do programa, vai ter descontos na nossa futura loja virtual, que é uma das metas aí para 2025, um dos projetos do Bradock para 2025. Além de tudo isso, você vai fortalecer o nosso canal, que é o principal objetivo, uma forma de você demonstrar o seu apoio ao Bradock Show e garantir que o nosso programa siga por aqui no ano que vai começar. Tá bom? E se você ainda tem alguma dúvida sobre esse processo, olha só, tá aí na tela o número de WhatsApp que a nossa equipe disponibilizou exclusivamente para tirar suas dúvidas sobre isso. Se você não sabe exatamente como é que se torna membro apoiador do canal, se esse conceito é novo para você, você não sabe exatamente como é que faz isso, tem esse WhatsApp que tá aí na tela, o 65-9999-40022, disponibilizado exatamente para que você tire suas dúvidas sobre esse processo. É só chamar e a nossa equipe está lá à sua disposição. Combinado? Se mesmo assim, se você ainda não sabe como fazer essa sua adesão, prefere contribuir pelo Pix, continuam valendo também, tá, gente? As formas de apoio tradicionais aqui do programa. O Pix, aqui na tela tem as duas chaves Pix, o e-mail, que é o apoie@bradockshow.com.br, ou o QR Code, que é até mais fácil, não tem que digitar nada lá no aplicativo do banco, é só aproximar aqui da tela, pronto, e você faz a sua doação no valor que preferir. Ou então pelo YouTube também, a gente aceita a contribuição
pela própria plataforma, pelas ferramentas de doação do YouTube, que são o Valeu ou o Superchat. Escolha aí qual a modalidade que fica mais adequada para você e faça a sua contribuição. Também não tem valor mínimo, tá, gente? Você faz a sua doação de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas condições financeiras. Fechado? Por hoje é só, terminando por aqui essa edição pra lá de especial do Bradock Show, desejando a você que seja um ótimo final de semana por aí. Segunda-feira tem mais Bradock, hein? Ao vivo, 8 da noite, pelo horário de Brasília, nesse 30 de dezembro de 2024. E reta final do ano com o Bradock aqui junto com você. Fechado? Um ótimo final de semana por aí. Fique com Deus. Uma boa noite.